Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Diante da porta estreita, um impedimento real. Apesar de não ser de forma alguma difícil em si mesmo crer nele que não pode mentir e confiar no único que sabemos ser capaz de salvar, ainda assim, algo pode intervir e que pode fazer mesmo isso algo difícil ao meu leitor. Esse impedimento pode ser um segredo e ainda assim ser muito real. Uma porta pode ser fechada não por uma grande pedra que todos podem ver, mas por um parafuso invisível que dispara e se prende fora do alcance dos olhos. Um homem pode ter bons olhos e ainda não ser capaz de ver um objeto, pois há algo no meio do caminho. Vocês não poderiam nem ver o sol se um lenço ou mesmo um pedaço de trapo fosse amarrado em volta das suas faces. Ó, as bandanas que os homens insistem em colocar cegando seus olhos. Um doce pecado, trabalhado no coração, prevenirá que a alma se agarre a Cristo pela fé. O Senhor Jesus veio salvar-nos do pecado. Se estamos resolvidos a pecar, Cristo e nossas almas nunca concordarão. Se um homem toma veneno e um médico é chamado para salvar sua vida, ele pode até ter o antídoto pronto, mas se o paciente persistir em manter o frasco de veneno em seus lábios e continuar a tragar suas gotas mortais, como o médico poderá salvá-lo? Salvação consiste grandemente em separar o pecador do pecado, e a própria natureza da salvação teria de ser mudada antes que pudéssemos falar de um homem salvo que amasse o pecado e alegremente vivendo no mesmo. Um homem não pode se tornar branco e continuar negro. Ele não pode ser curado e permanecer doente. Também ninguém pode ser salvo e ainda ser um amante do mal. Um bêbado será salvo crendo em Jesus, o que é o mesmo que dizer ele será salvo de ser um bêbado. Mas se ele determinar continuar a se intoxicar, ele não está salvo disso. E ele não crê verdadeiramente em Jesus. O mentiroso pode, pela fé, ser salvo da falsidade. Mas então ele deixa para trás a mentira e cuidadosamente fala a verdade. Todos podem perceber claramente que ele não pode ser salvo de ser um mentiroso e ainda assim andar da mesma forma que antes, de enganos e desconfianças. Uma pessoa que está em inimizade com outra será salva deste sentimento de inimizade ao crer no Senhor Jesus. Mas, se ele jura que ainda manterá o sentimento de ódio, está claro que ele não foi salvo do mesmo. E igualmente claro que ele não crê no Senhor Jesus para a salvação. A grande questão é ser liberto do amor ao pecado. Esse é o efeito certo de se confiar no Senhor. Mas se esse resultado está longe de ser desejado de tal forma que é recusado, todo o discurso de confiar no Salvador para a salvação é um conto inútil. Um homem procura o oficial do navio e pergunta se ele pode ser levado à América. Ele tem certeza de que o navio está pronto agora e que ele apenas tem de embarcar e rapidamente chegará a Nova York. Mas, diz ele, eu quero parar em casa na Inglaterra e cuidar da minha loja por todo o tempo que eu estiver cruzando o Atlântico. O agente pensa que está falando com um louco e lhe diz para cuidar dos seus negócios e não fazê-lo perder tempo ao fingir-se de bobo. Fingir confiar em Cristo para lhe salvar do pecado enquanto você ainda está determinado a continuar nele é fazer piada de Cristo. Eu oro para que meu leitor não seja culpado de tal profanação, que ele
Não imagine que o Santo Jesus será patrono da iniquidade. Você vê a árvore na minha figura? A eira cresceu por ela toda e está sufocando, sugando sua vida e a matando. Essa árvore pode ser salva? Observação. O livro traz uma imagem de uma árvore grande, só que toda ela recoberta por eira, que nasceu e cresceu por sobre ela. Essa árvore pode ser salva? O jardineiro pensa que sim. Ele está animado para fazer seu melhor, mas antes que ele comece a usar seu machado e sua faca, lhe dizem que ele não pode cortar fora a eira. Ah, então, ele diz, é impossível. É a eira que está matando a árvore. E se você quer que a árvore se salve, então não pode salvar a eira. Se você confiar em mim para a salvação da árvore, você precisa me permitir tirar dela a trepadeira mortal. Não é isto o senso comum? Certamente é. Você não confia a árvore ao jardineiro, a não ser que você confie que ele corte fora tudo que lhe é mortal. Se o pecador mantiver seu pecado, ele morrerá nele. Se ele está desejoso de ser resgatado de seu pecado, o Senhor Jesus é capaz de fazê-lo. E o fará, se ele colocar o seu caso diante dele. Qual então é o seu pecado, querido? É alguma injustiça grosseira? Então muita vergonha deve fazê-lo parar com ele. É o amor ao mundo? Ou medo dos homens? Ou desejo de enriquecer injustamente? Certamente nenhuma dessas coisas o livraria da inimizade entre você e Deus, nem a sua desaprovação. É um amor humano que está comendo como um câncer o seu coração? Pode qualquer criatura se comparar ao Senhor Jesus? Não é idolatria permitir que qualquer coisa terrena se compare por um instante com o Senhor Deus? Bem, diz um, para que eu desista do pecado particular pelo qual eu estou cativado, seria para mim uma grande perda nos negócios, arruinaria minhas estimativas e diminuiria minha utilidade de várias formas. Se é assim, você tem o seu caso identificado com as palavras do Senhor Jesus, que lhe convida a lançar fora o olho e cortar fora a mão ou pé e lançá-lo diante de ti, ao invés de seres todo lançado no inferno. É melhor entrar na vida com um olho, com os piores resultados, que manter todas as suas esperanças e ficar fora de Cristo. Melhor ser um crente coxo do que um pecador pulando. Melhor estar nos piores estados da vida no exército de Cristo que liderar um grupo e ser grande oficial sob comando de Satanás. Se você ganhar a Cristo, não terá grande importância o que você perder. Não há dúvida que muitos tiveram de sofrer o que os deixou mancos e coxos nesta vida. Mas se eles entraram assim na vida eterna, eles foram grandes ganhadores. Chegamos a isto, meu amigo. Assim como foi com John Bunyan, uma voz agora fala com você que diz: manterás teu pecado e irás ao inferno, ou deixarás teu pecado e irás ao céu? Tal questão deve ser decidida antes de você esquecê-la. Em nome de Deus eu lhe peço, o que há de ser? Cristo e a salvação ou o pecado favorito e a condenação? Não há um caminho intermediário. Esperar ou se recusar a decidir certamente será uma decisão pelo mal. Aquele que permanece questionando se ele será honesto ou não, já está fora da linha de raciocínio. Aquele que não sabe se quer ser limpo do pecado, dá evidências de um coração desleal. Se você está ansioso a deixar todo o caminho mau, nosso Senhor Jesus lhe capacitará a fazê-lo de uma vez. Sua graça já mudou a direção de seus desejos. De fato, seu coração foi renovado. Assim,
Descanse nele para ser fortalecido para sua luta contra as tentações enquanto elas aparecem e cumprir os mandamentos do Senhor dia após dia. O Senhor Jesus é grandioso para fazer o homem coxo pular como a corça e ao capacitar aqueles que estão doentes com paralisia de carregar a própria cama e andar. Ele lhe fará capaz de vencer o mau hábito. Ele irá mesmo tirar o demônio de você. Sim, se você tiver 7 demônios, ele os pode tirar de uma vez. Não há limites para o seu poder para limpar e santificar. Agora que você está ansioso para ser completo, a grande dificuldade foi removida. Aquele que já estabeleceu direito à sua vontade pode resolver todos os seus outros poderes e fazê-los agir para o seu louvor. Você não teria desejado seriamente deixar todo o pecado se ele não tivesse secretamente inclinado você nesta direção. Se você agora confiar nele, ficará claro que ele começou uma boa obra em você e temos certeza que a completará. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.